Olá, não sabia o quão difícil era gravar um vídeo até decidir vir aqui gravar um vídeo. E principalmente de falar sobre um tema que é tão sensível, que é a depressão, né? E que é sobre mim, né? Que é sobre a minha história, que é sobre uma coisa que eu convivo há tantos anos. Mas eu decidi fazer esse vídeo pelo fato de que nem todo mundo conhece a cetamina, nem todo mundo, eu acho que na verdade nem todo mundo não, muitas pessoas não conhecem a cetamina e é uma coisa muito nova, nem os próprios médicos sabem dizer muito sobre a cetamina, então eu achei de muita utilidade eu vir aqui falar sobre esse meu relato, desse tratamento que eu fiz. Mas antes de falar sobre o tratamento em si, eu queria dizer que essa é a minha história, essa foi a minha experiência individual dentro da minha realidade, dentro do meu tratamento. Então, isso não se aplica a outros pacientes com o mesmo diagnóstico que o meu. Então, é isso, tá? Mas, e vou contar para vocês que antes da cetamina eu percorri aí uns longos 14 anos até chegar à cetamina. Ela não caiu no meu colo, e mesmo porque há 15 anos atrás, aqui no Brasil, a cetamina não existia. Então, assim, eu tive a minha primeira crise séria de depressão em 2010, onde eu tive um surto psicótico, que eu só fui saber o nome disso atualmente, né? Até então, lá atrás, não tinha usado, não, pelo menos esse nome. Né? Então, eu fiquei nesse surto por algumas semanas e eu acho que, assim, a depressão ela já existia em mim, só que eu não sabia que eu tinha, eu não sabia o nome, não era falado, assim como hoje ainda é um tabu, naquela época era ainda mais, e saúde mental não era uma coisa assim tão falada, né? Então, na minha família, trabalho, círculo de amigos, faculdade, e eu na época fazia enfermagem. Então, não era muito falado sobre isso. E aí eu tive esse surto em decorrência de nunca ter me tratado, e dentre várias coisas, uma delas a minha história de vida, né, particularmente falando, e e o fio de sanidade que eu tinha, né, no meio desse surto lá em 2009, 2010, eu falei para minha família que eu queria ir para um hospital e eu queria me internar. E assim, claro que a minha família é muito relutante, porque, né, como assim, né, hospital psiquiátrico, psiquiatra, internação, e eu fui muito enfática, que bom, que não, que eu queria muito para o hospital, enfim, dentre algumas coisas, a minha irmã, que na época também fazia enfermagem, falou para minha mãe que o único hospital que ela conhecia e que ela achava que eu iria ser bem tratada e cuidada era no HC. Então, bom, nós, a minha família, fizemos algumas movimentações e eu consegui, de fato, ser atendida no pronto-socorro do HC, especificamente do IPQ, que é o Hospital Psiquiátrico do Hospital das Clínicas de São Paulo. Bom, e lá eu fui atendida
passei com uma médica e ela se sensibilizou com o meu caso e eu fui internada. Lá em 2010, eu fui diagnosticada com depressão, né? Mas é claro que antes você passa por vários diagnósticos, mas não conclusivos, né? Mas quando, então, 3 meses, 2 meses e meio após a minha internação, eu tive esse diagnóstico de depressão. Então, eu fui liberada da internação, porque eu já estava mais estável, eu já poderia voltar a conviver com a minha família, conviver em sociedade, voltar às minhas rotinas. Então, ok, e aí eu continuei, eu tomava 8 remédios por dia nessa época e comecei a psicoterapia. Foi a primeira vez que eu tinha feito análise na minha vida, então foi lá no HC que eu conheci a psicoterapia. E enfim, continuei sendo atendida na clínica médica e passando em psicoterapia 2 vezes por semana. Após um ano, mais ou menos, né, então vou colocar aqui em 2011, eu, juntamente com o corpo clínico, né, lá do HC, eu fui tendo uma melhora muito significativa e aí eles me deram uma alta assistida. Nisso eu já estava tomando apenas um remédio, né, e esse remédio também foi reduzindo, ao ponto de que, né, chegamos juntamente na conclusão de que eu poderia ficar sem remédio e, assim, coincidentemente, a psicoterapia também eu já não iria mais poder fazer. Então, a partir desse momento, eu fiquei sem ser assistida, tanto com a psicoterapia como de um psiquiatra, né? Eu tive uma coisa que chama autoassistida, que hoje obviamente que eu contesto com todas as minhas forças e é um nome bonito para dizer, olha, você tá de alta e nunca mais vai poder vir aqui, então jamais. O meu quadro hoje é um quadro de depressão grave e crônica. Então, assim, eu jamais poderia ficar, no mínimo, sem uma assistência, né? Caso eu achasse que era devido eu passar novamente com um psiquiatra. E volto a dizer, né? Foi muita irresponsabilidade e assim, muitas falhas. Mas, assim, o IPQ é um hospital maravilhoso, né? E ele me ajudou muito, mas infelizmente, né, o que é interessante é um diagnóstico, são estudos de caso e não uma depressão, né? Que pode ser tratada num consultório médico. Só que aqui no Brasil, né, eu falo porque, né, eu moro aqui em São Paulo, aqui em São Paulo mesmo, um psiquiatra do SUS e que está assim, disponível para a população, infelizmente é muito ruim, muito mesmo. E eu digo isso porque de lá para cá eu passei por muitos médicos mesmo, e foi muito difícil achar um médico que conseguisse me escutar e que desse vazão à minha história e ao meu diagnóstico, né? Que era só uma depressão, mas não é só uma depressão. É uma depressão grave e crônica, né? Então, eu fiquei sem essa assistência por muito tempo, né? E a psicoterapia eu fui fazendo quando dava, porque a psicoterapia também é uma coisa mais difícil, porque você precisa ter um dinheiro muito alto para você poder se manter pagando um psiquiatra bom e fazendo a psicoterapia regularmente. Então eu fiquei aí por esses 14 anos, em alguns momentos fazendo psicoterapia,
a maioria deles tomando remédio, e porém sem um atendimento adequado.